Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje a gente tem aqui um amigo corintiano também, um grande corintiano, tá sofrendo igual Exato. A gente tá sofrendo. O grande Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe e head do research da XP Investimentos. O Ferreira tem uma carreira longa aí no mercado, foi analista de ações de empresas de vários setores na Merrill Lynch por mais de 16 anos, está na XP desde 2020 como head, né, do research, também cobrindo aí as ações. Tudo bem, Ferreira? Tudo bem, Breia. Obrigado pelo convite. Pô, uma honra estar aqui. Sempre assisto o programa, então pela primeira vez aqui fazendo minha estreia. Então, pô, obrigado. É verdade, eu fiquei pensando nisso antes. Eu falei, pô, como é que o Ferreira nunca veio aqui, né? Exato. Eu nunca me autoconvidei, mas enfim. Depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu comi essa bola, então a culpa foi minha no final do dia. Tranquilo. Então, obrigado pelo convite. É um prazer. Esse aqui é o programa 59, a gente já está chegando no programa 60 daqui a pouco, então se você está assistindo aí, não deixa de curtir o canal, se inscrever para receber as notificações e encaminhar para os seus amigos também. Aqui a gente fala sobre macro, micro, bolsa, e o Ferreira tem uma cabeça muito privilegiada porque ele olha tudo, né? Tudo lá fora. Hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, sobre o macro, enfim, envolvendo Europa, China. A gente vai falar também sobre equities no Brasil, nessa bolsa que está largada às traças, né? Queria que você começasse falando um pouco do cenário, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar o programa, né? Parece que os dados lá fora começaram a vir um pouquinho pior e a gente estava torcendo para que viesse um pouquinho pior, para que de fato a gente começasse a ver juros caindo nos Estados Unidos, juros caindo no Brasil, mas isso não tem feito muito preço aqui ainda, né? Sim. Queria que você passasse um pouco dessa visão para o pessoal que está assistindo a gente. Não, sem dúvida. Quando você olha o cenário macro, ele está muito difícil de ler, né? Por isso até que, enfim, a turma que investe só baseado no macro está tendo um desafio grande nos últimos 2 anos, né? Porque se você for pensar a quantidade de mudanças de narrativa que a gente teve, se pegar desde o começo do ano passado, é incrível, né? No começo do ano passado todo mundo tinha certeza que ia ter uma recessão no mundo, um hard landing, depois isso mudou para um soft landing, aí a gente teve aquele rally grande nos mercados em maio e junho. Aí veio setembro, agosto, setembro, o mercado teve certeza do no landing, não vamos ter nenhum tipo de landing, e aí os juros lá fora, né, subiram pra caramba e a bolsa aqui sofreu por conta disso. E aí no fim do ano você teve o pivot do Powell, né, do Jerome Powell, que falou, não, vamos começar a cortar juros, os juros voltaram a cair, você teve aquele rally monstruoso. A gente começou esse ano, todo mundo com a cabeça de soft landing, né, o mercado tinha certeza que, a inflação está caindo, a inflação está convergindo, vamos ter aí uns dados mais fracos na economia. E quando começaram a sair os dados econômicos, eles continuaram vindo muito fortes, né? O que fez com que o mercado voltasse a se preocupar novamente com o cenário de no landing, juros altos por mais tempo. E aí nos últimos meses esse tinha sido o cenário dominante, né? Tinha virado para um cenário de os juros vão ter que ficar altos por mais tempo e o Fed, o ECB, os outros bancos centrais não vão ter como começar a cortar. Isso era a discussão 3 semanas atrás, né? Aí alguns dados que vieram piores do que esperado, como você falou, você teve dado de criação de emprego menor do que esperado, teve dado de ISM, né, que é o dado de expectativa ali de manufatura pior do que esperado. Teve um CPI que veio um pouquinho mais fraco, que ajudou, né, a inflação um pouquinho menor. Então, alguns dados mais fracos, o mercado já começou a voltar. Então pode ser que não é bem assim, pode ser que o Fed consiga cortar juros em setembro. Né, hoje já tem uma precificação aí de mais ou menos 50%, 60% de chance que o Fed consiga cortar em setembro. Só que é o que a gente estava discutindo, né? Se os dados fraquejarem demais, isso pode trazer uma preocupação de um possível hard landing de novo, né? Ou seja, é bom que a economia desacelere para deixar o Fed, né, abrir espaço para o Fed cortar juros, mas não pode desacelerar demais, porque se desacelerar demais o mercado se preocupa com a recessão que tinha todo mundo esquecido, né? A gente não fala de hard landing há muito tempo, né? Acho que há mais de um ano que os economistas meio que esqueceram essa projeção errada, né? Porque vamos lembrar que para o ano passado 100% dos economistas de Wall Street tinham colocado recessão como cenário base, né? Foi a primeira vez e acho que nunca mais eles vão né, se aventurar dessa forma e erraram, né? A economia americana cresceu 3%, né, em 2023. Mas faz muito tempo que o mercado não se preocupava com hard landing e agora você começa a ver alguns economistas já falando, não, o Fed vai cortar
bastante os juros, ele vai cortar 100 basis points, vai cortar 200 basis points, porque quando ele cortar, vai ser um corte, entre aspas, ruim, né? Que é o corte que é por conta de uma recessão ou de um hard landing, e não aquele corte de 25 em 25, aquele corte tranquilo de um soft landing. Ele vai ter que dar uma porrada nos juros para baixo. Enquanto você tem um outro campo de economistas falando, não, o Fed não vai conseguir cortar juros esse ano, talvez ele tenha que voltar a subir. Então, assim, de fato, muito difícil ler o cenário macro. Por isso que, né, a turma que fica só operando o macro está tendo dificuldades de ler o cenário, porque a gente muda de narrativa o tempo todo, né? quase toda semana. Mas, assim, pensando em Brasil, o que a gente vem falando? Né? Que o cenário macro, pensando no Brasil, lá fora ele tem melhorado. Né? Acho que a gente vai falar dos riscos domésticos, mas se você for pensar num cenário que os Estados Unidos começa a desacelerar, que os juros lá fora começam a cair, como a gente tem visto, né? Principalmente as treasuries de 2 anos, de 10 anos, voltaram a cair nas últimas semanas. O mercado voltou a precificar uma chance do Fed conseguir cortar juros mais cedo, né, em setembro. Então isso é bom para o Brasil, né? Tira a pressão da parte de juros. E por outro lado você tem a China melhorando. Né? A China que estava aí 2, 3 anos uma dificuldade enorme do ponto de vista de economia, de mercados, né? Acho que foram mais de 2 trilhões de dólares, né, que o mercado lá caiu, né? Acho que, se não me engano, foram 3 trilhões de dólares, né, que a bolsa chinesa caiu nos últimos 3 anos. Enfim, o mercado voltou a dar uns sinais de melhora, ainda bem, né, pequenos esses sinais, mas a gente está vendo algum sinal de melhora na China, né? O governo voltando a estimular, os dados de crédito voltando a melhorar um pouquinho, a bolsa chinesa subiu aí uns 10% esse ano. Então, assim, a China voltando a melhorar também é bom para o Brasil, né? Porque, enfim, é o nosso principal parceiro comercial e a China vinha sendo uma draga aí para o PIB global, né, já há algum tempo. Então, essa combinação, né, de Estados Unidos acelerando com China apontando para cima, mesmo que pouco, ela é benéfica para o Brasil, né? Tenderia a ser benéfica para o Brasil. Sim, né? O melhor dos mundos seria os Estados Unidos acelerando pouco, abrindo espaço para o Fed ir cortando juros também devagar, e a China compensando a atividade global com o Brasil como o principal exportador da China. É né? isso, exatamente. O preço de commodity não caindo. Assim, aliás, nessas últimas semanas elevados, foi terrível, né? Exatamente. Então, esse é um outro ponto interessante, que apesar dessa melhora de China que a gente tem visto, ela tem vindo muito mais, vamos dizer, dos setores domésticos, da parte de tech e não da parte de commodities. Né? Então, não necessariamente, o que a gente comentou nesse último relatório mensal, não necessariamente no curto prazo, essa melhora de China está ajudando o Brasil por 2 motivos. Né? Primeiro, porque a melhora não tem vindo da parte de commodities, né? Então você tem razão, os preços de commodities caíram bastante, o preço de minério de ferro não para de cair, o preço do petróleo quebrou os $80, né, recentemente. Então, de fato, a parte de industrial, né, ou a parte mais relacionada a commodities, que tem muito a ver com real estate também, na China, não tem melhorado tanto assim. E tem um segundo ponto dessa melhora de China, que é a parte de fluxos. Né? Por quê? Os investidores globais estavam todos underweight de China ou fora de China já há algum tempo. Né? Tanto por razões de governança, quando o governo chinês, né, passou a interferir nas companhias mais ativamente, também pelo ponto de vista geopolítico, né, que muitos fundos americanos tiraram exposição à China e não estavam investindo na China há algum tempo. E os investidores de emerging markets, né, de mercados emergentes, era um consenso muito grande entre eles estar underweight na China. E a China é o principal, né, país dentro do índice de emergentes, e estava todo mundo né, underweight China com exposição maior em outros países, como o próprio Brasil. Né? O Brasil, no começo desse ano, era um overweight de consenso. Né? Na média, os dados que a gente viu é que assim, o Brasil tem 5,5% do índice de emergentes, né, de peso. A média de posicionamento dos fundos emergentes estava em 7,5%. Né? Então a turma já estava 2 pontos percentuais acima do benchmark e consensos muito grandes em Índia e México. Né? E os 2 mercados levaram porrada recentemente por conta das eleições. Né? Então o que a gente, né, vê o que está acontecendo é que provavelmente você teve um
né, uma migração de fluxo aqui. E até pelo fluxo que saiu do Brasil, dá para ver que provavelmente isso deve ter ido para a China. É isso. Então, o Brasil virou o que a gente chama de um funding source, né, né, uma fonte aí de financiamento, uma fonte de fluxo, que a turma viu que o mercado aqui não está performando, o mercado aqui está indo mal, a China recuperando, você acabou tendo essa migração de fluxo para lá. Então, no curto prazo, essa melhora de China, de fato, ainda não ajudou o Brasil. Mas a gente acha que se ela for uma mudança mais estrutural ou algo, né, um pouco mais duradouro, isso poderia sim trazer mais fluxos para a classe de ativos emergentes, né? Ou seja, os investidores voltarem a se animar com a classe de ativos emerging markets, e o Brasil ter um fluxo positivo, ou voltar a ter fluxo positivo de estrangeiro por conta desse, né, fluxo maior para a classe de ativos como um todo. Porque assim, todo alocador de ativo global hoje quer investir na Nasdaq, né, quer comprar a Nvidia. Né? A classe emergente, principalmente porque China estava muito mal há um bom tempo, tinha ficado bem de lado, né, bem escanteado. Então, assim, pode ser que essa melhora de China ela venha a ter um efeito positivo para o Brasil. De fato, até agora não teve. Né? Sim. Você costuma ir bastante para Nova York e falar com bastante de investidor global lá, né? Assim, queria que você passasse um pouco do teu feeling de como que está a percepção dos investidores lá fora em relação ao Brasil. Acho que essa narrativa também mudou muito ao longo do tempo, né? Sim. Eu lembro que no começo do governo Lula tem um fluxo muito forte, está tendo bastante fluxo, né? Assim, o gringo, ele não tem muito na cabeça que o Lula já foi preso. Ele olha para o Lula de 2002 e acha que vai ter de novo aquele momento propício onde ele conseguiu ganhar bastante dinheiro, então ele não está alocando. E olhando para todas as economias, né, de emergentes, o Brasil não parece assim tão feio quanto a gente imagina estando aqui, né? Como é que foi a mudança dessa percepção ao longo desses últimos 12 meses? E como é que está a percepção hoje, né? Como é que está a percepção do gringo em relação ao Brasil? Bom, então, semana que vem eu também estou indo lá para fora falar com os investidores. Vou para Londres passar a semana lá falando com os investidores. O que a gente tem falado com a turma lá fora e o que a gente tem visto, né, de feedback dos estrangeiros é que o mood ainda piorou, de fato, o sentimento piorou com o Brasil, mas não está tão negativo que nem o sentimento aqui no Brasil. Né? A gente fez uma pesquisa recentemente com os investidores institucionais aqui no Brasil, com os fundos, né, com as assets, e desde o começo da nossa pesquisa foi o pior sentimento para a Bolsa que a gente já viu, né, desde o começo que a gente começou a fazer essa pesquisa. Então, o sentimento aqui ainda parece que está muito pior que o do gringo. Aí você me pergunta, mas saiu 33 bi do gringo esse ano, né? Então, como assim, né? O gringo não está super negativo? E o que a gente viu é que não necessariamente. Assim, você teve essa piora de percepção com o Brasil, de fato, que a gente vai falar, né, o que aconteceu. Mas assim, você teve um fator global aqui também que pesou nesse fluxo negativo para o Brasil, que foi justamente essa mudança ao longo do ano de uma percepção de que o Fed vai cortar 6 a 7 vezes os juros, que era a expectativa em janeiro desse ano, para 1, 2 ou talvez nenhuma. Né? É o flight to quality total. É isso. Então, essa alta dos juros americanos pesou bastante no Brasil. Por quê? Porque quando eu falava com os gringos né, no começo desse ano, no fim do ano passado, né, eu estive lá bem no comecinho desse ano, e a gente falava que a gente achava que a Selic ia para 9%, muita gente falava que a gente estava louco, assim, não, a Selic vai para 8 ou menos, assim, muita gente com a cabeça de que o Brasil era o melhor país para você fazer uma aposta em queda de juros, porque a gente de fato, né, tinha começado a cortar os juros antes que todo mundo e a gente ia sair de um patamar de 14 quase para baixo de 10, né, para 9, 8, algo assim. Então era uma visão muito otimista nessa questão de desinflação e queda de juros. Né? Então, tinha muito fundo global que olhava pouco para o Brasil, exposto ao Brasil muito com essa cabeça, né? De que o Brasil vai se beneficiar muito desse cenário de queda de juros global ao mesmo tempo, né? Sincronizado. Eles já estão à frente da curva, né? O que a gente chama do ahead of the curve. E é lá que eu tenho que estar, porque você tem uma combinação muito boa de queda de juros muito forte, com um nível de valuation muito na bolsa barato. Muito barato, exato. Principalmente para os papéis domésticos, né? Que a turma olha e fala, putz, assim, quando o juros estava em 2,
a média do preço sobre lucro dos setores dos papéis domésticos era 15, 20 vezes. Né? Hoje está abaixo de 10, né? Vezes lucro. Então você teve uma compressão de múltiplo gigantesca, né, nesses setores domésticos. Então era muito com essa cabeça que o gringo estava animado com o Brasil. Quando o cenário global virou e aí todo mundo começou a precificar de putz, pode ser que o Fed não consiga cortar juros esse ano, isso obviamente tem implicações aqui para o Brasil, né? Então a gente até mudou o nosso call de Copom, né? A gente acha que a gente vai parar em 10,5 mesmo, né? Então que a gente não vai conseguir cortar os juros, pelo menos no curto prazo, por conta desse cenário global. Então, isso botou água no chope, de fato, né, da visão de Brasil, porque você tinha uma visão de que juros vai para um dígito, né, você vai voltar a ter bastante fluxo para bolsa, saindo da renda fixa, etc. Quando você fala que os juros vai parar em 10,5 e que o Fed talvez não corte ou corte muito pouco, isso piorou um pouco essa visão. Então, eu acho que teve muito a ver também com essa questão global, né? Sim. Óbvio, vamos falar das questões domésticas, mas essa mudança do cenário global também piorou a visão do gringo. Sim. Qual que é a tua... no cenário de vocês, Fed corta esse ano, corta quanto? Mudou alguma coisa de umas semanas para cá ou não? Porque tá difícil de fato acertar. Como é que tá a visão de vocês em relação a gente tem oficialmente um corte só pelo Fed em dezembro, mas de fato o viés é que dependendo dos dados que saiam, pode ser que o Fed consiga antecipar para setembro e aí talvez ele corte 2 vezes, né? Setembro e dezembro. Em novembro, a gente acha difícil que o Fed corte, até pode ser, mas é no meio da eleição americana, né? Então fica mais difícil. Por isso que o mercado está muito dividido entre setembro e dezembro. Né? Tá todo mundo meio que olhando novembro como, né, assim, uma reunião do Fed que provavelmente nada aconteça. Né? Mas acho que ficaria hoje entre 1 a 2 cortes no ano. A nossa visão, a visão oficial é um corte só em dezembro. E aí... até você falou, a gente tinha uma visão de Selic terminal aí por volta de... Era quanto a de vocês? 9. A nossa está em 9. E aí o cenário mudou muito por conta de toda essa dinâmica que você falou. Mudou. Estados Unidos a taxa de juros americana é o preço do mundo, né? Exato. Então isso mudou radicalmente, né? É bom o pessoal lembrar que no meio do ano passado, ou final do ano passado, o mercado precificava 6 ou 7 cortes, né? Exato. Depois começou a precificar 2 cortes, depois passou a precificar eventualmente nenhum corte. Exato. Então a gente saiu, né? Assim, é aquela história, né? O Brasil, né, é um derivativo meio maluco do resto do mundo. Sim, com viés negativo, né? Para baixo. Para baixo, né? Aquilo que a gente postou no Twitter, né? O Ibovespa participa de 100% das quedas do S&P, mas não participa de todas as altas. Exatamente. Né? Nossa senhora, isso é muita verdade. Não, a gente está falando aqui, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, né? E o Ibovespa caiu 12 dias seguidos, eu acho. Exatamente. Acho que eu estava olhando isso ontem. Dos últimos 20 pregões, o Bovespa caiu acho que 18, se eu não me engano. Mas então, como é que estava a visão de vocês em relação a corte de Selic? Como é que está a visão para agora, né? Até, enfim, vocês têm, né, bastante acesso a equipe de analistas lá em Brasília, enfim. Sim. Vocês têm uma equipe boa lá que consegue ter bastante acesso de como está a visão do próprio governo. Sim. Então, vamos lá. A gente tinha uma cabeça de que a Selic terminal seria 9% já há bastante tempo, desde diria, meio do ano passado, se eu não me engano, que o Caio Megali e a equipe tinham essa visão de 9% de Selic terminal. Por muito tempo, a turma chamou a gente de louco, porque falava, a Selic vai cair muito mais do que isso. Né? Então, você lembra, alguns gestores, inclusive, falaram publicamente que a Selic ia a 7, ia a 8, enfim. E a nossa visão já era mais cautelosa por conta do fiscal. Então, a gente tem um analista que fica em Brasília, que olha só as contas públicas do governo, ele, enfim, é um baita especialista em fiscal, e ele já vinha alertando para os riscos, né, do teto de gastos, que não eram tão, né, restritivo assim como o mercado pensou inicialmente, né, quando teve aquele rally inicial com a aprovação do teto de gastos, a gente já tinha uma preocupação maior de que em algum momento esse teto ia ter que ser flexibilizado, né? Desculpa, teto de gastos não, do arcabouço fiscal, né? Do novo arcabouço fiscal. A gente já tinha uma preocupação maior com o fiscal e a gente manteve esse 9 até muito pouco tempo atrás.
quando de fato ficou claro, né, que o BC não ia conseguir cortar muito mais e que ia ter que parar aí entre 10,5%, 10,25% ou até 10%. Hoje o time soltou a revisão do cenário, né, o Brasil Macro Mensal, onde eles colocam que possivelmente a Selic para em 10,5%, ou seja, a próxima reunião do Copom eles não consigam cortar mais, tem uma manutenção de juros, e aí eles vão pausar até ficar mais claro o cenário. Então, por enquanto a gente também não mudou 2025, a gente continua com 10,5% também de Selic, e vai depender muito, obviamente, do que acontece aqui no Brasil, né? Se a gente consegue reancorar as expectativas de inflação que estão totalmente desancoradas. O que é isso? Né? O que é a desancoragem de expectativas? Basicamente, o Banco Central, o Brasil tem uma meta de inflação de 3%, só que quando você olha a expectativa do Boletim Focus do Banco Central, está em quase 3,70%, e quando você olha a inflação implícita na curva de juros, né, o que o mercado está precificando de inflação, você tem inflação acima de 5%, né, chegando quase a 6% nos vértices mais longos. Então, assim, a expectativa está muito desancorada, né, e o Banco Central tem que fazer alguma coisa contra isso, né? Ele tem que reancorar as expectativas, porque como é que você vai cortar juros se o mercado está esperando que a inflação vai ser o dobro da meta, né? Então o Banco Central tem que voltar a ganhar as rédeas aqui desse combate inflacionário. Por isso que a gente acha que vem uma manutenção e possivelmente uma manutenção com consenso, né, dos membros do Copom. Que acho que esse vai ser o grande debate que vai ficar todo mundo olhando, porque de fato o 5-4, né, da última reunião, exato, foi muito mal visto, né? O mercado ficou debatendo demais se teve interferência política, se não teve, como é que vai ser o novo Banco Central, enfim, e isso ajudou a desancorar as expectativas futuras bastante. Então a gente acredita que se tiver uma manutenção com um consenso maior entre os membros do Copom, isso pode ser bom para reganhar essas expectativas, reancorar essas expectativas no mercado, porque de fato é muito ruim, né, se o Banco Central diz uma coisa e o mercado precifica outra, né? Porque vamos lembrar, assim, muita gente acha que a Selic, né, o que o Banco Central faz determina onde vai a curva de juros. Não é verdade, né? Se o Banco Central corta a taxa de juros de curto prazo, mas sem o mercado acreditar que aquilo é possível, você tem um empinamento da curva, né? Os vértices mais longos sobem e você acaba, né, mais do que assim, offsetando qualquer benefício que você teve do corte de juros de curto prazo, que foi o que aconteceu, né? Sim. Foi exatamente o que aconteceu. O Banco Central cortou a taxa de 10,75 para 10,5, né? Cortou 0,25 e os juros subiram pra caramba, explodiram, né? O câmbio também desancorou. Desancorou, exato. O câmbio foi para 5,30, enfim, foi assim, muito ruim. Então, foi um corte que acabou sendo contracionista, né, do ponto de vista de política monetária, né? Então, enfim, acho que reganhar esse controle aí da narrativa, reganhar esse controle dessa âncora monetária, essa palavra que eu estava buscando, reganhar essa âncora monetária, ela é bem relevante, né, para o BC. Então a gente acha que, assim, se isso acontecer de fato, né, a gente conseguir ter um consenso maior entre os membros e o mercado voltar a ganhar credibilidade nessa âncora monetária, isso pode ser algo positivo, né, porque aí o mercado aqui pode começar a olhar para o que está acontecendo lá fora, né? A gente até estava debatendo antes de começar o programa, né? Falou, a Treasury está caindo para caramba, né? O Banco Central Europeu cortando juros e aqui o DI não para de subir, né? Ou está super alto, né? Não se beneficiou em nada ainda do cenário lá fora, né? A gente estava falando aqui antes, né? Assim, talvez... É muito difícil falar que é a mais importante, mas assim, dado todo o nosso contexto local, dado todo o histórico do que aconteceu, inclusive na última reunião, talvez a próxima reunião seja a reunião mais importante dos próximos meses, né, e anos, porque basicamente você se aproxima muito da troca, né, da presidência, você começa a se aproximar, né, para cada mês que passa a gente está cada vez mais próximo. Né? Me parece que o Galípolo entendeu muito, ganhou um banho de loja ali, entendeu muito qual que é quanto mais duro ele for no discurso,
menos ele vai precisar ser duro, né, em política monetária. Isso é importante, dado o contexto de que nas últimas semanas a gente vê a desancoragem piorando, né? Assim, Sim. primeiro a inflação começou, a expectativa de inflação começou a subir e continua subindo. Continua subindo, né? Veio piorando, não parou de piorar. Exato. O câmbio desancorou, né? Isso pode até ter um impacto inflacionário mais à frente. Mas o ponto é que tem um jogo político aí bastante importante, que é num cenário onde no próximo Copom o BC decide não cortar juros, mesmo que com todo mundo ali na mesma, voltando igual, né? Mas um discurso muito, muito rock, né? Muito duro, isso pode pegar tão mal para a ala ali do governo que pode ser que fala assim, bom, então não é o Galípolo que a gente quer. E aí pode vir uma notícia muito pior do que a encomenda, né? Assim, acho que daqui até a nova, né, até o final do ano, são mais 5 Copons, né? Então, assim, eventos para esse tipo de volatilidade é o que não vão faltar, né? Então, de fato, acho que o Banco Central tem que reganhar as expectativas, tem que reganhar a ancoragem com o mercado, mas também esse discurso tem que ser muito bem alinhado com, né, o Ministério da Fazenda, com Brasília, das razões do porquê o Banco Central parou antes, né? Porque acho que existe uma expectativa muito grande em Brasília de que os juros vão a um dígito, né? Ou iriam cair até um dígito para ajudar no crescimento econômico. Então, de fato, você tem esse desafio aqui de, por um lado, como você falou, falar mais duro agora é bom, porque as expectativas estão completamente desancoradas, né? Só que, por outro lado, isso tem que ser muito bem alinhado, ou explicado, pelo menos, das razões por que isso vai acontecer. Mas, assim, a gente pode pensar que, bom, se você para de cortar os juros agora e o Fed começa a cortar lá na frente, pode ser que lá na frente você volte a cortar e volte a cortar com um cenário externo bem melhor. Né? Então, acho que isso é algo importante, né? Pode ser que você pause agora, né? Não seja que parou e não corta nunca mais. Não, vai depender do cenário externo. Se o cenário externo melhora, Fed corta os juros pra caramba lá, isso vai abrir espaço para que o BC aqui volte a cortar e volte a cortar com mais credibilidade, com as expectativas mais ancoradas, né? Sim. Até aproveitando essa visão que vocês têm, que é bem privilegiada, né? Como é que vocês têm olhado contas públicas lá, né? Você tem um especialista aqui que olha bastante isso. Na margem, qual que é a visão de vocês? Vocês acham que o governo vai vir aí com algumas medidas ainda para conseguir aumentar impostos? Como é que vocês têm visto esse jogo político lá também? Eu acho que se eu pensar na âncora monetária versus âncora fiscal, de fato, a gente continua mais preocupado com o fiscal do que o monetário. O monetário, enfim, tem todo esse debate que a gente acabou de fazer aqui, dos próximos Copons, etc. Mas, do ponto de vista fiscal, a gente acredita que existe uma tensão que vai continuar, a gente vai continuar vendo para os próximos meses, próximos anos, por alguns motivos. Né? Primeiro, quando você olha a meta, né, do governo do ano que vem, de primário zero, para fechar esse gap, né, para você ter receitas adicionais para conseguir fechar esse gap, o governo precisa de qualquer coisa entre 50 a 75 bilhões de reais a mais de receitas. Porque para esse ano, você já teve uma série de receitas do governo que foram não recorrentes, né? Receita do CARF, né? Receitas de, enfim, renegociações, como fizeram com as ferrovias e alguns outros setores, que é uma receita que é um one-off, né? Ele vem uma vez, mas não é recorrente. E para o ano que vem, a gente calcula, nosso time está calculando algo entre 50 e 75 bi de receitas que vão precisar sair de algum lugar. Mas o cenário para vocês desse ano, como é que fica o déficit aí? A gente está com, se eu não me engano, 0,6, 0,7. Então, a gente está, né, pior que as projeções do governo. O governo projeta o quê? Perto de zero? De zero, exato. E tem uma banda, né, inferior, enfim, banda superior. A gente está abaixo da banda inferior, que está em 0,6, se eu não me engano. 0,6 ou 0,7, não lembro exatamente o número. Mas a gente já está com um número pior para esse ano. E para o ano que vem, né, quando o governo enviar o projeto do orçamento, né, que acontece em agosto,
o governo vai ter que, né, mostrar de onde vão vir essas receitas para fechar a conta em 2025. E a gente acha que assim, o número é qualquer coisa entre 50 e 75 bi de reais. E isso é um risco grande para a Bolsa. Né? Por quê? Porque de onde vem essa receita adicional? Pô, a gente está vendo, cada semana é um anúncio diferente de algum setor, né, que o governo está olhando para ou fechar alguma porta que tinha de subsídio, né, ou de algum incentivo, ou aumentar algum tipo de tributação. Então, no fim do ano passado, você teve a subvenção de ICMS, né, que pegou bastante o setor de varejo, mas o governo tentou tributar dividendo, lembra? Tentou ou falou sobre, né, tributar dividendo, tentou, de fato, a mudança no JCP, né, que também não passou, mas provavelmente várias dessas medidas vão ter que voltar à mesa em algum momento, principalmente quando a segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma da renda, vier para o Congresso, que eles estão dizendo que é algo aí no segundo semestre, provavelmente várias dessas medidas vão ter que voltar a aparecer. Não necessariamente elas vão ser aprovadas, porque a gente sabe que o Congresso está bastante reticente, né, com qualquer medida de aumento de tributação, mas o risco de headline, né, o risco do noticiário aparecer, impactar as empresas, está lá, porque assim, para a gente é uma questão de tempo de você ter um outro estresse fiscal, que é esse primeiro momento, né, quando o governo precisar enviar esse projeto do orçamento do ano que vem, de onde vão vir as receitas e como ele vai, né, de onde vão vir, de como vai financiar isso. E aí você tem uma segunda discussão que o nosso time tem tido recentemente, que é o fato de que, enfim, você tem um limite total de crescimento de gastos, mas você tem várias despesas obrigatórias, né? Por exemplo, despesas de saúde, despesas de educação, a despesa do custeio, né, de juros, etc. Então, o que sobra de despesa discricionária no orçamento é cada vez menor. Né? Então, você olha um gráfico, assim, você vê que... eu estava vendo um gráfico na live da Quiné, achei muito bom, que, enfim, eles mostram que assim, a despesa discricionária vai cair cada vez mais, e é um ponto que o nosso time tem discutido bastante. Pô, em algum momento... o governo vai ter que sentar com o Congresso e ter que revisar o arcabouço, porque senão você vai ter cada vez menos espaço para despesas discricionárias. Será que essa discussão, né, já está dada em Brasília, que não, sim, vamos cortar despesas discricionárias? Difícil, né? Então, esse debate, enfim, em algum momento ele vai vir um novo estresse fiscal, porque, de fato, enfim, como que a gente vai sair dessa sinuca, onde o total está limitado, só que você tem as despesas obrigatórias crescendo e você acaba, né, a diferença entre elas acaba sendo cada vez menor. Né? O legal foi que eles resolveram discutir as novas regras do arcabouço bem numa semaninha que foi tranquila para o mundo. Né? Escolheram uma semana espetacular. Exatamente. Para fazer isso. Aquela semana foi a semana, enfim... que tudo aconteceu, né? Os juros lá fora subindo, enfim, foi uma semana bem dura, mas tinha que ser feito, né? Eles tinham que revisar, porque acho que tinha um limite, né, no Congresso, se eu não me engano. Mas, de fato, esses três motivos, né, têm piorado o sentimento dos investidores. Então, o primeiro motivo é esse fiscal, o segundo, o monetário, e o terceiro, interferência nas empresas, né? Seja por conta do aumento de taxação, que a gente viu essa semana o setor agro, né, os frigoríficos apanhando por conta da questão do PIS/COFINS, né, do uso dos créditos de PIS/COFINS. Enfim, só que isso vai continuar, né, porque o governo tem que arrumar esse dinheiro extra aí para financiar o orçamento do ano que vem. Né? Sim. Eu vi, inclusive, de um relatório que vocês publicaram, e é um trabalho muito legal que vocês fazem, que é calcular qual que era a expectativa dos resultados na Bolsa Brasileira e se isso foi na margem melhor ou pior do que o mercado esperava, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco, né? Como é que foi o balanço desse primeiro trimestre? Como é que tá as empresas da Bolsa Brasileira? Boa. Vamos falar de coisa boa, né? Que agora a gente só falou de coisa ruim. E de fato e o Corinthians a gente fala no final. Exato. Boa. E aí não sei se é bom ou ruim, né? É ruim, é péssimo.
Mas, de fato, assim, os riscos que a gente vê no Brasil são muito mais do ponto de vista macro do que micro. Porque, do ponto de vista micro, as empresas estão melhorando seus resultados, né? A gente viu vários trimestres ruins aí no ano passado. E esse foi o primeiro trimestre que a gente viu algum sinal já de melhora, né? Que, enfim, a gente teve um crescimento de EBITDA já de quase 10%. A gente teve uma média de empresas batendo expectativas de lucro de mais de 40% e na média batendo expectativa de lucro em 4%, 5% acima do esperado. Então, pô, já foi uma temporada boa. Não foi tão boa quanto a temporada americana, né, onde lá você vê 80% das empresas batendo expectativa, com 10% de surpresa, enfim, resultados muito fortes lá. Aqui já foi um primeiro sinal de, pô, talvez né, você tenha um ponto de inflexão aqui nos fundamentos e os resultados estão começando a melhorar. Mas, de fato, no agregado, né, sempre tem empresas que reportaram resultados ruins, etc. Mas no agregado, esse primeiro TRI, ele veio bom e a gente tem visto o mercado revisar expectativas de lucro para o ano para cima, né, o que é bom. Então, assim, enquanto o Ibovespa tem caído, o preço, né, das ações tem caído, isso não necessariamente é verdade para as expectativas de lucro, né, o que significa o quê? Que o índice está ficando cada vez mais barato. Né? A gente estava um pouco acima de 8 vezes lucro há pouco tempo atrás, agora a gente já está mais próximo de 7. Né? Porque você tem um efeito do numerador aí cair, o preço cair, o lucro está estável ou até subindo, né? A expectativa de lucro. Então isso é uma notícia boa, de fato. E olhando só, até acabei não fazendo o gancho antes, mas vocês, na hora de escolher as empresas ali, vocês acham que tem algum setor que está mais vulnerável a essas mudanças tributárias, né? Você falou do setor de frigoríficos, né? Que eventualmente pode ser taxado. Tem algum outro setor que você acha que está mais frágil nesse sentido? Ano passado a gente viu o setor de varejo apanhando em várias frentes, né? Então você teve a questão do fim lá da subvenção do ICMS, que muitos varejistas usavam. Você não teve a taxação, né, das plataformas chinesas até agora. Enfim, tiveram vários impactos ali negativos. Agora parece que a coisa está começando a melhorar, né? Até que enfim o Senado aprovou a taxação das plataformas chinesas, que do ponto de vista de equidade tributária faz muito sentido, né? Porque, enfim, se você produz aqui no Brasil, você paga N impostos, mas você importar, você não paga, não faz sentido, né? Você deveria pelo menos uma equalização do que se é pago aqui, quem gera emprego e tem um varejo aqui, versus quem importa de fora, né? Então, enfim, só que tem um custo político isso, né? Obviamente, por isso que não tinha sido aprovado até agora. Então, varejo parece que as coisas estão começando a melhorar. Um setor que é sempre muito óbvio, né, que o governo sempre olha para potencialmente aumentar impostos, é o setor de bebidas, cigarros, né, que é os impostos né, do pecado, né, que é chamado. E acho que sempre tem discussões nessa linha. E o setor de bancos, né? O setor de bancos, pelo fato dos bancos gerarem muito lucro, isso, né, aparecer no jornal, os lucros dos bancos, etc., o setor de bancos é sempre um alvo muito fácil, entre aspas, para o Congresso e para Brasília, quando se trata de aumento de impostos. Só que o interessante é que os bancos, eles são muito claros, né? Toda vez, por exemplo, ano passado foi muito claro isso. Os bancos disseram, olha, você pode até tirar o benefício do juro sobre capital próprio. Só que se isso acontecer, o crédito vai ficar mais caro no Brasil. Né? Aí você vê, na hora o governo volta atrás. Então, esse tema do custo do crédito no Brasil e a disponibilidade do crédito, ele é um tema muito sensível para o governo. Né? Por isso que os bancos, até agora, estão passando meio ilesos, porque eles deixam muito claro, pode tributar, não tem problema, mas vai ser repassado. Vai repassar para a ponta. É isso. Então, acho que existe esse debate, né, já acontecendo, de que essas medidas que estão sendo anunciadas, né, no varejo, agora no setor agro, frigoríficos, etc., se isso não pode ter um impacto na inflação e você começar a ter um repique de inflação por conta disso, né, de aumento do imposto, os players têm que repassar para a inflação e isso acaba pesando em inflação de alimentos, enfim. Isso acaba tendo um efeito negativo no fim do dia, né? Então esse debate está muito vivo hoje em dia.
Mas eu diria que assim, o governo vai ter que olhar para meio que todas as frentes possíveis. Provavelmente, como eu falei, debate em dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso vai ter que voltar em algum momento, porque o delta e o número que o governo precisa de receita adicional é relevante. Né? Sim. Já que a gente está falando de bancos, né, vocês têm algumas preferências dentro do setor. Eu queria que você comentasse quais são as preferências aí dentro do setor de vocês. Dos grandes bancos, né, dos incumbentes, a gente prefere Itaú e Banco do Brasil. Existe um grande debate em Bradesco já há muito tempo, né? E Nubank também, né? Dado o sucesso que o Nubank tem tido, mas a gente tem neutro nas duas ações. Nubank muito por conta de valuation, né? Que a gente acha a execução excelente, mas, enfim, negocia 6 vezes book, né? 6 vezes patrimônio líquido. Assim, é um papel extremamente caro que tudo precisa dar certo para que, né, você tenha... justifica esse nível de valuation. Bradesco é o oposto, né? Quando você olha, parece super barato, né? Negociando, se eu não me engano, a 0,8 vezes o patrimônio líquido, ou seja, 20% de desconto, o que atrai muita gente, mas a gente acha que o turnaround ali, a limpeza de carteira, enfim, e para o banco voltar a ter um nível de retorno acima do custo de capital, vai demorar, né? A gente acha que é um turnaround que demora, né? Não é algo que o banco consegue fazer 1 ou 2 trimestres. Tanto é que todo trimestre o mercado tenta se animar com o Bradesco, aí vem um resultado fraco e a ação despenca, né? Então, isso foi a verdade nos últimos, acho que 3 ou 4 trimestres. Que o mercado fala, agora vai, né? Agora é a hora da virada. E a gente acha cedo. Então, a gente gosta mais da execução em Itaú, que, enfim, continua reportando resultados super fortes, e Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um debate no agro, né? O agro de fato está tendo um ano pior, tanto pelas questões do Rio Grande do Sul quanto a seca, né, que a gente teve no Mato Grosso, né, no começo do ano. Só que a gente acredita que o Banco do Brasil é o último da fila, né, que o agricultor deixa de pagar. Né? E, além disso, a maior parte dos créditos agrícolas do Banco do Brasil são segurados. Né? Você tem seguro climático, né, nos créditos. Então, enfim, isso pode talvez pegar mais as empresas de seguridade, né, do que o próprio Banco do Brasil. E, pelo guidance do Banco do Brasil, eles devem ser um dos bancos que, de novo, mais crescem carteira no ano. Então, os bancos estão dando indicação aí que vão crescer carteira de crédito 2 dígitos quase, né? Eu acho que o Itaú estava em 8%, o Banco do Brasil estava em 12% de crescimento de carteira, que é muito bom. Assim, isso significa que o lucro do Banco do Brasil vai continuar crescendo forte e é um papel que está negociando, a última vez que eu olhei, estava negociando a 50% de desconto em relação a Itaú e Bradesco. Assim, parece exagerado. Né? A gente sabe dos riscos, enfim, estatal, risco de interferência do governo, etc. Mas, historicamente, se você pegar um histórico muito longo, o Bebas negocia 25% de desconto, 20%, 25%. E está negociando ao dobro do desconto hoje. Com um nível de retorno super alto. Mais alto do que era antigamente. Né? É isso. Acho que ano passado teve alguns trimestres que o Banco do Brasil teve o maior lucro, né, do setor. Não sei se ainda é verdade, mas enfim, para alguns trimestres isso foi verdade. Com maior nível de ROE, né, maior nível de retorno sobre o patrimônio líquido, e negociando com um múltiplo mais baixo. Né? O que faz com que o dividend yield também, quando você olha o dividendo, tá na lua. 10%. Né? Então, a gente gosta bastante dessa combinação. Tem essa questão do agro no curto prazo, mas que a gente acha que está bastante sanada. Assim. Então, são as nossas duas preferências dentro do setor dos incumbentes. Aí dos neobanks ou do setor, né, das empresas menores, fintechs, etc., a gente gosta bastante de Banco Inter, que, enfim, dá para fazer algum paralelo com a história de Nubank, mas, obviamente, é um banco muito mais conservador que o Nubank, principalmente na parte de crédito. Então, os números de crescimento de carteira, de retorno, não são tão bons quanto o Nubank, mas também negocia uma fração do múltiplo, né, do Nubank. E é um papel que tem ido super bem. E também BR Partners. BR Partners, enfim, é um papel com menos liquidez, mas eles são muito bons em dívida, né, M&A, e muita gente pensa que, com o mercado de equity fechado, né, sem IPOs, etc., se isso não seria negativo para o BR Partners. A gente acha o contrário. Né? Como eles são muito fortes em M&A e dívida,
e reestruturação e coisas do tipo, eles conseguem ir bem nesse cenário que, né, o mercado de bolsa, de equity, está fechado para novas emissões, né? Então, é um papel que a gente tem também na carteira Small Caps. Esse é um mercado que, assim, tá indo super bem, né? Você vai ver emissão de renda fixa nos últimos, sei lá, 12, 18 meses, assim... Explodindo. Tá explodindo, né? Se for considerar que renda fixa é quase que um anti-bolsa, tudo bem, mas ainda assim... alguns perfis de renda fixa bem mais longos, né, que não é uma coisa assim tão óbvia. Também questão de FIAGRO e fundo imobiliário, esse mercado está muito forte. Muito forte. Todas as ofertas saindo com books, às vezes, 2 vezes, né, a oferta. Então, assim, tem me surpreendido como, se por acaso a gente não vê um IPO na bolsa há muito tempo, outros mercados estão muito fortes, né? Acho que a gente está num cenário que é um cenário de busca por yield, né? Busca por renda. Então, esse cenário continua sendo dominante. Então, o que isso significa? Que a renda fixa continua sendo o carro-chefe nas carteiras de todo mundo e vai continuar, porque, enfim, se você tem uma Selic a 10, 10,5 isenta ainda, né? Assim, muitos títulos isentos, isso é um retorno excepcional. Na parte de fundos listados também, né, você tem essa busca grande por yield, né, e de fato você tem ali tanto os fundos de crédito quanto os fundos de tijolo pagando níveis de dividendos bem interessantes, né, e na parte de bolsa, que a gente sabe que juros altos é pior para a bolsa, sim, é verdade, mas também a gente sabe também que você não pode reduzir demais a sua alocação em renda variável, porque se o cenário melhora um pouquinho, né, os juros lá fora começam a cair, etc., aqui tem alguma melhora, a gente sabe que a bolsa dá uma porrada muito rápido. Sobe 10, 15% muito rápido. Que foi o que aconteceu em novembro, dezembro, né? Assim, ano passado a bolsa foi o melhor ativo no Brasil, em 2023, só que toda a performance veio em 2 meses, né? Então pareceu que foi um ano excelente, mas foi um ano duro, né, para a bolsa, porque a performance foi muito rápida. Vamos ver se isso acontece esse ano de novo, que eu tô precisando. Exato. Nossa senhora, tá difícil. Total. E aí na bolsa, só para terminar, assim, a gente tá preferindo bem mais essas empresas geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, que é muito parecido também, né? Que é muito nessa busca por yield e busca por renda. São as nossas preferências dentro da bolsa, né? Legal. Mas a gente falou de estatal, tem uma volta na carteira de vocês que é mais polêmica, né? Sim. Acabaram de incluir Petro de novo na carteira, né? Qual que é o racional por trás, né? Por que investir em Petro agora? A Petro, a gente tinha colocado de volta nas carteiras, a gente tirou na época das eleições, por conta de toda a vol, né, de eleição, enfim, de fato o papel caiu bastante, né, da eleição até janeiro. A gente tirou por ali nas eleições e, se eu não me engano, março, abril do ano passado, a gente voltou a adicionar a Petro nas carteiras. Por quê? A gente sabia que tinha risco? Sabia. Só que o papel estava tão barato que a gente achava que mais do que precificava qualquer risco possível e que qualquer mudança que o governo tentasse fazer na Petro ia ser difícil de implementar rapidamente, né? Que não ia ser algo tão trivial, porque a governança da companhia está muito mais forte, você tem a lei das estatais, enfim, você teve processos, né, nos Estados Unidos, então todo mundo que senta na cadeira da Petro, enfim, ou de qualquer estatal, pensa muito do que ele pode ter na física, né, de processos e coisas do tipo. Então, a gente voltou a adicionar a Petro lá no começo do ano passado, porque a gente fez uma conta e viu que a Petro estava mais barata que a Gazprom, que é a petroleira russa, que hoje você nem consegue tradear esse papel, né? Por conta das sanções. Mas a Petro estava assim, com mais de 30% de dividendo projetado, com, se eu não me engano, estava negociando lá atrás a 2 vezes lucro, alguma coisa assim. E aí o papel deu uma porrada no passado, né? Acho que subiu 80%, 90% no ano. No final do ano, o nível de múltiplo ainda era barato, mas não tão barato quanto no começo do ano. Então ela já estava mais próxima das europeias, né, em nível de valuation, e com uma discussão aí de dividendos, uma discussão né, assim, vamos reter dividendos, etc., mais preocupante. Então a gente falou, vamos tirar a Petro das carteiras, a gente tirou no fim do ano, na virada do ano, e não teve Petro até agora, né? De fato,
algumas horas a gente pareceu a decisão muito acertada, né? Quando de fato eles retiveram os dividendos e o papel despencou, depois o papel voltou tudo com a notícia de que iam pagar os dividendos em algum momento, e aí recentemente voltou a cair bastante com a troca de CEO, né, do Jean Paul Prats para Magda Chambriand. E aí a gente decidiu voltar a ter Petro nas carteiras. Por quê? São 2 motivos principais. Primeiro é que a gente quis aumentar a exposição a commodities nas carteiras. Por quê? Porque a gente está num cenário de bolsa mais desafiador, a gente quer ter mais papéis mais defensivos na carteira, e então a gente quis aumentar a exposição a commodities. Então na carteira top 10, por exemplo, a gente só tinha Prio e Gerdau, então a gente estava under em commodities, né, na carteira, e estava muito over nos setores domésticos. E como o cenário migrou para um cenário de juros altos por mais tempo, não fazia sentido, né? Então a gente quis adicionar um papel de commodities de novo para ter aí pelo menos 3 dos 10 papéis sendo de commodities. Então tem uma visão de portfólio aqui, né? De realocação, readequação setorial. A gente já não tinha Vale, né, há bastante tempo nas carteiras, então estava sem Petro, sem Vale. E o outro motivo é que, historicamente, as trocas de CEO na Petro são excelentes buying opportunities no papel, né? Historicamente, o mercado sempre panica e o CEO que entra lá, a cadeira sempre pesa, no sentido de que, né, nenhuma pessoa vai chegar lá e mudar tudo da noite para o dia. Você tem um board, você tem uma governança muito forte, você tem uma equipe de gestão na Petro extremamente capacitada e muito boa. Então, assim, as coisas não mudam tão rápido quanto o mercado acredita que possa mudar. A gente vê que a governança ela é muito mais forte. Então, a gente vai monitorar de perto, obviamente, 2 temas principais, né? Política de preço da Petrobras, né? Então, se a Petrobras muda ou não essa política de preço, e como isso vai se dar, porque se o Brasil passa a ter um desconto muito grande dos preços de combustível aqui no Brasil domésticos com a paridade de importação, o que acontece é que você acaba tendo falta de combustível, porque a Petro hoje não tem mais o monopólio do setor, né, de refino. E aí os importadores independentes, eles passam a não importar mais, e aí né, a Petro vai ter que passar a importar combustível com perdas, né, com desconto. Ou seja, você importa pelo preço de mercado, vende a um preço mais baixo, que foi o que aconteceu no passado, e a Petro acaba tendo um prejuízo muito grande. Não é o que a gente está vendo, não está acontecendo, mas é algo que a gente vai monitorar, porque esse é o risco que o mercado presta atenção. E o outro risco é a política de investimento, né? Se a Petro começa a fazer investimentos que têm um retorno mais duvidável, né, duvidoso, eólica offshore, refino, coisas do tipo que o mercado vai prestar mais atenção. Porque refinaria na Colômbia, na Venezuela. Ou mesmo dentro do Brasil, né? As refinarias que a gente, né, tentou construir aqui, enfim, Abreu e Lima, Comperge, acabaram saindo muito mais caro do que esperado e estão produzindo nada ou muito menos do que era esperado. Então, enfim, acho que a gente tem que monitorar também essa questão do investimento, mas mesmo no investimento, não é algo que você consegue mudar tão rapidamente, né? Você tem todo um trâmite, né, de aprovações da companhia, do board, etc. Então, de fato, são os 2 temas principais que o mercado olha de perto, né? A política de preço e a política de investimento. Tem o terceiro, óbvio, que é a questão dos dividendos, né? Então, a Petro vai pagar só dividendo ordinário, vai reter qualquer caixa excedente ou não, vai pagar o dividendo extraordinário, porque o que a gente sabe é que a Petro gera muito caixa e o dividendo ele é uma excelente receita para o governo, né? A gente acabou de falar que o governo está com um problema enorme de falta de receita. Na verdade, para o governo é ótimo o dividendo. Exato. Né? Exatamente. Devia usar a Petro, o Banco do Brasil, tudo isso para distribuir o máximo de dividendo possível. Exatamente. Que loucura, né? Vocês têm ainda a posição em PetroRio? Ainda não. Agora virou Prio, né? Eu falo PetroRio, parece que a gente velha, né? Fala Vale do Rio Doce, né? Pactual, né? Mas vocês têm PetroRio. PetroRio caiu bastante, né? Saiu lá dos 50 e está hoje perto aí dos 40, né? Por que você acha que aconteceu toda essa queda aí? Também teve um pouco de atraso na questão do IBAMA, né? Exato. Mas hoje está
tá bem barata, né? Me parece. Tá bem barato. Acho que teve a questão do preço do petróleo, né? Óbvio, o petróleo, enfim, caindo bastante aí recentemente. Então, né, como a empresa é só exposta a petróleo, não tem nada dessas discussões de refino, etc. Isso acabou pesando no setor como um todo, mas também o atraso no licenciamento ali de Warhol é o grande risco que o mercado vê, porque se começa a atrasar demais, parece que eles perdem a janela ali do navio que eles tinham contratado, e aí você tem um atraso de mais de um ano, né, para que essa expansão ali seja feita. Então, assim, para monitorar, mas de fato o IBAMA não deu nenhum sinal de que a greve lá vai acabar tão cedo, né? Então, acho que esse é o principal problema da tese. Pensando por outro lado, né, quando tudo isso se resolver, é um papel que está extremamente barato e que tem muito potencial de crescimento, né, com os ativos atuais, né? A gente vê a Prio potencialmente crescendo de 100 mil barris dia para 150 mil barris. Então você tem 50% de crescimento potencial nos ativos atuais, fora o que eles podem fazer de investimento em novos postos, novos ativos no futuro, e uma geração de caixa projetada de mais de 20% do valor de mercado, né? Então você está falando, a empresa vai gerar muito caixa, né? E aí o que eles vão fazer com esse caixa, né? Vai distribuir em dividendo, fazer recompra, ou fazer M&A, né? De novos postos, etc. Então a gente gosta bastante, assim, acho que é uma tese bem interessante, mas que no curto prazo está sofrendo por conta desses atrasos, né? Legal. A gente tem mais aqui um tempo para a gente falar sobre alguns papéis, né? Você chegou a comentar que dentro da carteira de vocês tem também uma posição em shoppings, né? Que apanharam muito. Então eu queria que você contasse aí um pouco aí qual que são os top picks de vocês, tanto em shoppings, depois utilities também, se você quiser comentar algum case que vocês gostam. Boa. Em shoppings a gente gosta dos três principais papéis, né? Multiplan, Allos e Iguatemi, mas a gente tem preferência por Iguatemi, seguido por Allos e por último, Multiplan. Enfim, a gente acha que é um setor que está super descontado, né? Você vê, né, os papéis na bolsa hoje negociando a múltiplos muito baixos e com performance operacional excelente, né? Você olha a performance operacional dos shoppings, todo trimestre, os shoppings assim, batendo recorde de venda, crescimento de venda muito forte, crescimento de aluguel, enfim, os resultados operacionais dos shoppings não condiz com a performance dos papéis, né? E você tem um outro fator interessante nos shoppings também, que é a reciclagem de portfólio, né? Porque como os fundos imobiliários, como você comentou, estão bombando, né? Oferta atrás de oferta, etc., os fundos imobiliários estão com muito caixa para comprar ativo. De quem que eles compram ativo, né? Dos operadores de shoppings, né? Que esses caras, eles são tanto operadores de shoppings como eles têm percentuais nos ativos também. Então, a Allos fez muito isso ano passado. A gente acha que o Iguatemi vai começar a fazer também essa reciclagem de portfólio, que é vender, né, um percentual dos ativos que eles têm para os fundos imobiliários. Né? Para o fundo imobiliário faz sentido comprar um ativo maduro de boa qualidade, porque é o dividendo que eles estão atrás, né? É do caixa gerado e o dividendo que ele pode pagar. E para os shoppings também faz muito sentido, porque ele consegue vender a um nível de valuation bem acima do que o papel está negociando. Né? Então você vê... Você gera um valor imediato ali, né? É isso, acionista. Perfeito. Você gera um valor imediato, porque você vê níveis de valuation na bolsa, né? O cap rate aí de 2 dígitos, né? 11%, 12%, e eles estão vendendo a 7%, 8%. Assim, né? Então, estão vendendo muito mais caro, né? E o cap rate é o contrário do múltiplo. Né? Então, quanto mais baixo, mais caro. Então, eles conseguem vender a um valuation bem melhor do que estão negociando em bolsa. Né? Então você tem esses três fatores: valuation na bolsa muito atrativo, performance operacional muito boa e essa reciclagem de portfólio que é bem interessante. Agora, dito isso, é um setor muito correlacionado com taxa de juros. Né? Então quando a B subiu para a NTNB, né, subiram acima de 6, o setor de shoppings é o que mais sofre, né? Porque é um setor de que a gente chama de properties, né? São empresas de real estate mesmo e que sofrem muito com a alta de taxa de juros. Então, por isso que o setor apanhou muito, né? Que é o setor talvez um dos mais sensíveis na bolsa
a alta de taxa de juros. Né? Como é que fala isso lá fora? Bond proxy. Bond proxy. Que é uma proxy para um bond, né? Para um bond, título de para um renda título fixa. de renda fixa, exato. Que é o mais similar na bolsa a um título de renda fixa. Sim. E você tem o setor de utilities também, que é o setor de energia, saneamento. Que a gente ia falar em seguida, né? Sim. Que também é o super bond proxy, né? Assim, o que vocês gostam no setor entre as empresas de utilities? A gente gosta de Equatorial, a gente gosta de Alupar em transmissão, a gente gosta de Semig também. E, enfim, a gente tem Copasa também em saneamento, Sabesp a gente tá restrito no momento. Mas, enfim, a gente gosta do setor tanto de distribuição, a gente tem recomendação de compra em Eletrobras também, mas hoje não está nas carteiras. Mas, enfim, a gente gosta dos 3 setores, né? Distribuição, transmissão e geração. Em geração, né, o mercado ficou muito preocupado ano passado com o preço de energia, achando que o preço de energia ia ser baixo para sempre no Brasil. E, a gente não vê isso, né, como sendo a realidade. Né? A gente sabe que a questão dos reservatórios aí no Brasil são muito voláteis. Né? Então, não é todo ano que você vai ter o reservatório cheio como no ano passado. E, enfim, a gente acha que o preço de energia já começou, né, a dar sinais de alta e que pode, né, se manter alto por mais tempo. Só que a gente prefere o setor de distribuição. Assim, o setor de distribuição que a gente mais gosta, por isso que Equatorial é o top pick do time. Uhum. E em transmissão, a Alupar é o top pick, porque Taesa e a ISA-CETEP, elas negociam num nível de valuation bem mais apertado, né? São papéis bem mais caros, e que, enfim, a gente tem uma recomendação neutra ali, porque a gente acredita que os níveis de dividendos pagos por essas empresas vão diminuir na medida em que, enfim, elas têm que reajustar ali o seu portfólio e estão bastante alavancadas, né? Então, por isso que a Alupar é um papel que o dividendo até parece um pouco menor, mas a gente vê uma oportunidade de crescimento desse dividendo muito maior do que na ISA-CETEP e na Taesa. Muito bom. Vamos falar de varejo, né? Enfim, um setor que todo mundo sempre acha que tem opinião, né? Mas é um setor que está sofrendo muito há muito tempo. Sim. Né? Qual que é a tua visão a respeito? E varejo é muito amplo, né? Muito amplo. Assim, o que você tem visto? Assim, está muito, muito barato e largado ao ponto de ter algumas oportunidades, ou vocês têm sido mais restritos em escolher ainda com essa cabeça de ter ativos mais previsíveis, que geradores de caixa? Do varejo, a gente já vem com uma visão cautelosa há bastante tempo. Assim. Então, o e-commerce, a gente não tem recomendação de compra há anos. Assim, que a gente vê um setor super desafiador, mega competitivo, e é um setor que claramente ficou muito óbvio que é um setor que no Brasil também é um setor de winner takes all, né? Que é um player que acaba dominando o setor inteiro. A gente sabe quem é esse player, né? Aqui no Brasil, que é o Mercado Livre. Né? Então, é um setor que assim, acabou mudando bastante. Né? No passado, muita gente acreditava que você poderia ter 7, 8 players no Brasil, e hoje você viu que assim, você tem um player que acabou dominando o setor. Então, e-commerce a gente não tem recomendação, a gente vem falando bastante de uma estratégia de barbell no varejo ou no consumo. O que é isso? É você ter exposição à alta renda e à baixa renda defensivo. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, alta renda é um consumidor que está sendo muito menos afetado, né, pelas questões da economia, da inflação mais alta, porque é um consumidor que é investidor também, então está se beneficiando dos juros altos, da Selic elevada. Então, enfim, os players de alta renda é um setor que a gente vem, né, recomendando já há bastante tempo. A gente tinha Vivara na carteira, a gente tirou depois da mudança de management, né, e todo o imbróglio que aconteceu por lá. Foi educado. Mas, enfim, a gente tem Smart Fit, que é um pouco desse mesmo play. A gente gosta do papel, a gente gosta da tese. E na baixa renda, mais defensivo, a gente gosta mais dos supermercados, principalmente os atacarejos. Né? Então, Açaí, Carrefour e Mateus. E Mateus é a nossa preferência, é o que a gente tem na carteira. É uma empresa que continua em franco crescimento e expansão no Nordeste, e é uma empresa que se beneficia muito de todo esse gasto fiscal do governo. Né? Então, acho que dá para a gente separar hoje na Bolsa os setores que
estão do lado negativo, que estão sendo alvos do governo, e outros que estão se beneficiando do gasto fiscal. E o Grupo Mateus a gente vê como um desses casos. O outro caso também é a baixa renda de imobiliário, né, do setor de construção, que também se beneficia do Minha Casa Minha Vida e da demanda muito forte. Né? Você vê os números da Cury, da Direcional esse ano, assim, impressionante, né? Crescendo 50% ano contra ano. Lançamento, venda, assim, tá muito forte. Então, o Grupo Mateus tá mais nessa linha também, né, de que está sendo beneficiado por esse gasto fiscal adicional do governo. Então, no consumo é o que a gente tem, né, assim, uma posição mais dicotômica. A gente deu downgrade na Renner recentemente para neutro, e ali foi muito uma questão de que o varejo de vestuário continua num momento difícil, porque não só você teve a questão do Rio Grande do Sul e das enchentes, mas você também está tendo um clima ruim, né? Foi ruim. Exato. O inverno foi muito ruim, né? O inverno que ainda não começou, muito quente, enfim, no momento onde todos os varejistas já estão estocados com a coleção de inverno, que é onde eles têm a melhor margem, né, o melhor preço, enfim, e aí você começa a ter que descontar produto, né, e fazer uma desova de estoque aí, enfim. Então, o varejo de vestuário está mais complicado, né? A gente, enfim, gosta de C&A, mas eu diria que o setor inteiro está numa posição mais difícil. Por isso que dentro do varejo a gente tem essa visão, né? Ou está exposto mais no alta renda, com histórias mais idiosincráticas, ou na parte mais defensiva. Legal. Bom, falamos sobre muita coisa aqui, né? Macro global, China, taxa de juros dos Estados Unidos, no Brasil. Bom te trazer um cara que tem essa visão privilegiada, a gente poder falar de tudo. E falamos do micro também, falamos mais de, umas 10 ações falando aqui, ou mais, né? Exato, tem bastante. A gente tem um minuto para falar sobre Corinthians. O Corinthians vai cair esse ano ou não vai? Não vai. Corinthians eu ia falar que o Corinthians é incaível, mas isso vai ficar gravado, é melhor não... Depois depois eu me cobrá-lo no Twitter. É melhor não. Mas, Ferreira, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo. Foi muito bom ter você aqui. Já deixando aqui a minha culpa de não ter te chamado antes. Mas você também é um cara que viaja muito, né? Mas não é isso, não é desculpa. Você já devia ter trazido antes aqui para falar com a gente. Para quem não segue por acaso, o Ferreira tá no Twitter, sempre postando muita coisa legal, né? O arroba é @FFFerreira, então pode seguir lá, conteúdo muito, muito bom, mais técnico principalmente para quem gosta, também tá no Instagram. Enfim, te agradecer de novo aí pela disponibilidade. Boa. Te espero ver aqui mais vezes. Fechado, obrigado pelo convite, estou sempre às ordens. Valeu, pessoal, até a próxima.